Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Meus queridos e amados irmãos, como eu disse no início da Santa Missa, eu fui ordenado sacerdote ontem, estou aprendendo ainda a ser padre, mas é com muita alegria que eu venho celebrar neste dia aqui com vocês, celebrar a Santa Missa, celebrar a Santa Eucaristia. A Eucaristia na vida do padre na vida do padre e na vida da igreja, claro, é a maior realização que pode acontecer. O padre é ordenado padre para celebrar a missa. Aí uma pessoa pode até me perguntar: mas o padre não tem que evangelizar? Claro que o padre tem que evangelizar. O padre não tem que, sabe, que bater de porta em porta, anunciar o evangelho? Também. O padre não tem que fazer caridade? Também. Mas o padre faz tudo isso por causa da Eucaristia. A Eucaristia na vida do padre, na vida da igreja, é a fonte e é o ápice. Ou seja, tudo brota da Eucaristia e tudo volta para a Eucaristia. Quando nós saímos para evangelizar as pessoas, os povos, nós não chamamos eles para vir para a missa? Nós vamos, anunciamos o amor de Deus, falamos de Jesus Cristo e falamos: olha, na nossa igreja tem a missa, você não gostaria de participar? Então nós saímos da igreja, vamos atrás das pessoas e queremos que elas voltem para a igreja. Então na vida do padre e na vida da comunidade, a Eucaristia é a fonte e é o ápice. De modo muito especial, eu me alegro em celebrar essa Eucaristia hoje, por conta do início do mês vocacional. E o primeiro domingo dentro do mês vocacional se contempla e se medita sobre a vocação do padre, do sacerdote, aquele que foi chamado de junto do povo para estar a serviço desse povo. O sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo, formado, e depois é devolvido para o povo como um servidor da comunidade, como aquele que dá a Jesus e leva essas pessoas também a Jesus. Quando eu celebro a Eucaristia, eu dou Jesus para vocês. Quando eu atendo uma confissão ou um outro sacramento, eu levo vocês até Jesus. Então a vida do padre é entre o povo e Deus. A minha primeira função é sempre celebrar o culto sagrado, celebrar a liturgia, celebrar a missa, mas nunca para mim mesmo, mas é para vocês que eu celebro, é para o povo que eu sou padre. Um sacerdote é tão bonito, o sacerdote ele está tão a serviço do povo que quase todos os sacramentos que ele pode fazer, ele não pode fazer para si mesmo. Eu quando era pequeno pensava: nossa, deve ser bom ser padre, que aí eu posso eu mesmo fazer minha confissão, né? Não pode. Eu procuro outro padre para me confessar. O perdão de Deus, a remissão dos pecados que está no meu ministério, não é para mim, é para vocês. Eu posso perdoar os pecados dos outros, não os meus, porque o meu ministério não é para mim mesmo, mas o meu ministério é para estar a serviço da comunidade, estar a serviço de todos. Moisés é uma prefiguração, quem sabe, desse sacerdote, do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. O povo começou a ficar com fome e foram reclamar com Moisés: ah, mas a gente estava lá num lugar tão bom, não tinha... Mentira, a gente tem a memória muito curta, né? É claro que o povo não estava bem lá na escravidão. Vivia reclamando, vivia chorando. A passagem que diz que Deus ia libertar o povo, Deus diz assim: eu escutei o clamor do meu povo e vou libertá-lo do Egito. O povo clamava, o povo gritava a Deus: nos liberte, nos livre disso. E aí Deus falou: tá bom, então eu vou libertar vocês do Egito. Quando começou a caminhada pelo deserto, já começaram a reclamar: ah, mas lá estava bom.
Lá que era bom, lá tinha carne, lá tinha pão, e agora a gente está aqui no deserto. É aquela mesma história, né? Se tem pão, se tem circo, se tem diversão, nós já não nos preocupamos mais se a situação está boa ou se a situação está ruim. A gente se conforma, e aí vai levando. A gente quer carne, a gente quer pão. Não. Muitas vezes, para nós passarmos de uma situação de opressão para uma situação de liberdade, nós passamos pelo deserto, pela dificuldade. Mas nós temos que perceber que vale a pena lá na frente. O povo não tinha em vista a terra prometida, o povo tinha em vista o caminho. Mas o caminho não é o fim último, o caminho é o meio que nós temos que passar para chegar ao fim último, que é a terra prometida. E sabe, nós ficamos reclamando da nossa vida e não percebemos que a nossa vida é um meio para nós chegarmos a algo melhor, que é a vida eterna. E a forma como nós passamos por essa vida vai determinar a forma como nós vamos viver depois. Esse é o deserto da nossa vida. E aquele povo reclamando. Mas Deus é tão bom, Deus falou, não, mas eu vou mandar o pão. Deu pão e deu carne. Falava lá na leitura, né? De manhã tinha o pão, de tarde tinha carne, que eram as codornizes que vinham para os acampamentos. Mas este pão, o Evangelho, ele tem um sentido pleno. Este pão, o Evangelho, Jesus vai dizer, não foi Moisés quem vos deu o pão, é o meu Pai que está no céu que vai dar o verdadeiro pão, porque o pão que Moisés deu alimentava só o corpo, mas Jesus, que é o pão descido do céu, alimenta o corpo e alimenta a alma para a vida eterna. E aí Jesus diz, vocês estão se prendendo àquilo que é passageiro, não façam daquilo que é passageiro o fim último das coisas. E ele diz isso para nós hoje, não faça dessa situação passageira o fim último das suas vidas. Não pensem, e eu digo agora para vocês, que uma situação difícil que vocês estiverem passando agora é o fim último da vida, não é a última palavra, não é o fim. Jesus vem nos dar a esperança nessa noite de que Ele é o pão vivo descido do céu, capaz de alimentar a nossa vida, mas a nossa vida por completo, o nosso corpo e a nossa alma. O sofrimento e as dificuldades do deserto não são o fim último. Os sofrimentos e as dificuldades dessa vida também não são o fim último e não são a última palavra. Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo descido do céu. Imagina Ele ressuscitado, vivo e eterno. Pode nos alimentar e pode nos saciar para a vida eterna. Nunca se acaba. Aquele alimento, eles diziam, todos os dias tinha que mandar mais um, todos os dias tinha que mandar outro pão. Todos os dias eles iam nos acampamentos e recolhiam aquele pão. E no dia seguinte, aquele que eles recolhiam já estava estragado, precisavam pegar outro. Jesus não, Jesus é eterno. Jesus é uma fonte que nunca se acaba, onde nós podemos colocar todas as esperanças da nossa vida. Nós podemos colocar todas as esperanças nos momentos mais difíceis, porque Ele não se acaba, Ele é eterno e Ele sempre está à nossa disposição, basta que nós o procuremos. Vai dizer no Evangelho que as pessoas procuravam Jesus, e Ele diz, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se saciaram. Esse Evangelho é logo depois da multiplicação dos pães. E Ele vai dizer, não procurem o pão que se interesse, mas o pão para a vida eterna, ou seja, a própria presença de Jesus. E esse pão para a vida eterna é um pão que se consagra sobre o altar, é a Eucaristia. Por isso o ministério do Padre é tão importante. O Padre é aquele que consagra a Eucaristia e alimenta o povo com este pão que é o próprio Cristo. O próprio Cristo que é capaz de saciar a minha vida em todos os aspectos. Este Cristo que é capaz de abraçar a minha vida na sua totalidade e fazer com que ela tenha sentido, fazer com que ela seja plena. É claro que aquelas pessoas que procuraram Jesus queriam se alimentar, queriam aquilo que é essencial para a vida. Eles não estavam errados, eles queriam comer, eles queriam aquilo que dá a vida, aquilo que faz com que eu tenha forças. Mas eles estavam pensando de forma limitada. Eles só procuravam uma força física, o alimento do corpo. Mas Jesus disse, não é o suficiente. Eu não tenho só isso para oferecer a vocês. Se vocês podem ter tudo, para que ficar com as migalhas? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Se vocês podem ter tudo, para que ficar só com as migalhas? Alimentem a vida de vocês de forma plena. Alimentem a vida de vocês de forma a sentirem-se completos.
É claro que o ser humano busca felicidade, e é Jesus que pode nos dar essa felicidade, a felicidade plena e a felicidade que não passa. Que nessa noite nós possamos ser muito gratos a Deus pela vida de todos os padres. Eu que me ordenei ontem, mas todos os padres, no mundo inteiro, que consagram, que levam Jesus, este pão vivo descido do céu, este pão que desce do céu e daqui a pouco desce do céu neste altar também, pelas palavras da consagração, pelo meu sacerdócio, e que alimenta toda a nossa vida. Que nós possamos agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia dele para conosco, que nos concede a presença dele, que é o pão que sacia a nossa fome de vida eterna. Nós possamos rezar pelos padres, rezem pelos padres, rezem sempre para que os padres permaneçam fiéis, para que os padres sempre sejam fiéis ao altar, consagrem a Eucaristia e alimentem o povo de Deus. Nessa noite, Jesus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa vir em nosso auxílio, possa nos dar essa graça e que nós nunca nos afastemos do pão verdadeiro, que é Jesus Cristo, que sacia a fome do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma, até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.